programa para ser feliz? Quem faz é você mesmo. Então já se prepara para mandar sua mensagem via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Você vai aparecer na sua tela se já não tiver. Eu vou fazer uma reflexão sobre o tema, óbvio, e depois o padre já vai responder as perguntas. Daqui a pouquinho a Aninha vai me falar quanto tempo a gente tem, para eu já me programar em quanto tempo eu posso falar para você. Olha, a passagem de hoje, eu não vou ler direto da Sagrada Escritura, se bem que está aqui a Bíblia, na página, no livro que eu vou citar, que é o livro do profeta Daniel, capítulo 6. Hoje, nós, rezando, né, para esse programa, Deus nos dava essa palavra, né, em forma de palavra de ciência. Eu não vou abrir porque é o capítulo todo, e eu não vou ler o capítulo todo, a história de Daniel na cova dos leões, que é o capítulo 6 do livro do profeta Daniel, porque é muito grande, vai ocupar bastante espaço, né? Então, o que aconteceu com Daniel? Veja bem, ele era um judeu fiel, havia um decreto do rei que tinha que se prostrar ali, cumprir aquele decreto do rei, cometendo um ato de idolatria, algo que era proibido segundo a lei de Deus, a lei dos judeus, né? Então Daniel, como homem de Deus, se opôs. Olha, eu não vou adorar a estátua do rei, eu não vou cometer o pecado da idolatria, porque eu só adoro a Deus, né? E com isso, existia no decreto real um mandamento, uma ordem, ali, uma prescrição judicial, digamos assim, que quem descumprisse a ordem do rei seria jogado na fornalha de fogo, para ser queimado vivo. E ele pediu, ficou com raiva de Daniel, porque Daniel o desafiou e disse, olha, eu não vou te adorar, e o meu Deus pode me tirar da sua fornalha, se você me jogar lá. O rei pediu para aquecer 7 vezes mais a fornalha. 7 na Bíblia é o número da plenitude, então pediu para aquecer muito. E Daniel foi jogado na cova dos... Desculpa, estou falando da fornalha, né? É da cova dos leões. A experiência da fornalha também está no livro do profeta Daniel, que é os 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdênego, né? Que foi, de fato, aquecida 7 vezes mais a fornalha. Mas eu confundi as narrativas, me perdoe. Voltando, Daniel seria jogado na cova dos leões, né? Na cova dos leões. Então, ele descumpriu o decreto do rei e foi jogado na cova dos leões. Imagine, gente, que experiência traumática. Você ser jogado para ser comido vivo, devorado por feras, né? Mas Daniel disse para o rei, eu vou descumprir a sua ordem, eu não vou desobedecer a Deus, eu só adoro a Deus, e o meu Deus pode me livrar lá na cova dos leões. Então, é uma experiência de trauma, né? Eu estou trazendo citando Daniel, mas eu poderia citar outros personagens bíblicos, Jeremias jogado na cisterna, José do Egito jogado no poço e vendido como escravo, né? Mas o que fez com que essas pessoas, esses personagens bíblicos, não estacionassem no trauma e não deixassem, filho ou filha, que o trauma dirigisse as suas vidas? Porque, veja bem, tem muitas pessoas que passam por traumas e superam e recomeçam a sua vida e se reconectam consigo mesmas, com a realidade, com as coisas e vivem bem. Agora, existem pessoas às quais travam no processo de trauma, não é? Ficam paradas ali, estacionadas naquele trauma. E entram num processo sórdido, cáustico, de autodestruição, chegando até o suicídio, ou a depressão, ou desistindo de viver, ou ficando amarguradas e revoltadas para sempre. Mas por que esses personagens bíblicos, eu citei Daniel, mas poderia dizer José do Egito, Jeremias, tantos outros, Paulo, quantos traumas Paulo não sofreu, apanhando, sendo espancado, naufragando, picado por uma cobra na ilha, né? Tantas situações. Por que essas pessoas, esses homens, essas mulheres de Deus, não ficaram traumatizados, parados no trauma, melhor dizendo, né? Por quê? Porque eles tinham a certeza da presença de Deus com eles. Da presença de Deus com eles. Daniel sabia que lá na cova dos leões, o Senhor estaria com ele. E de fato esteve, e o livrou, né? Isso é uma chave de interpretação fantástica para a experiência do trauma, que nos ajuda a lidar com o trauma muito bem. Porque, veja bem, o que já passou, já passou. Você não pode mudar o trauma se você sofreu um abuso sexual na sua infância, por exemplo. Se você sofreu um abuso moral, se você sofreu um abuso, foi criado num ambiente tóxico, se você traz o trauma de um aborto, se você traz o trauma de uma tentativa de assassinato que você sofreu, ou de ter presenciado um suicídio, um assassinato, uma morte, um trauma que vem de uma situação difícil que você viveu. Você não vai mudar isso. Trauma que vem de um sequestro, de um roubo, de um estupro. Já aconteceu. Mas você pode, como Daniel, como Jeremias, como José,
fazer esse trabalho mental de entender. Naquela situação, o Senhor estava comigo, me guardando, mesmo diante de tudo ruim que aconteceu. Não foi pior porque Deus estava comigo. Porque Deus não impediu que Daniel estivesse na cova dos leões. A vida é dura, a vida tem experiências difíceis. Mas Deus estava com Daniel na cova dos leões. Ele estava com José na cisterna e no Egito. Tanto que a vida desses homens, os frutos, como a vida deles era producente, né? Tudo que eles faziam ia para frente. Daniel com o dom de interpretar os sonhos. José que se tornou vice-governador da maior potência do mundo na época, que era o Egito. Deus estava com eles. Então saiba que na sua experiência de trauma, Deus estava com você. Mas como a Juliana partilhava no início, às vezes quando a gente se sente traumatizado por alguma coisa que aconteceu, geralmente junto com o trauma, emergem de dentro de nós sentimentos muito cáusticos, tais como a vergonha, a culpa, sobretudo quando é um abuso que a pessoa sofreu, sabe? Um sentimento de estar sujo, um sentimento de menos-valia. E o que a gente tende a fazer? É esconder isso. Mas a gente tem que aprender a expor essa experiência diante de Deus e deixar Deus iluminar essa experiência com a luz dele. Interessante que hoje à tarde eu estudava sobre isso e eu via uma pesquisa que saiu um tempo atrás, olha, um doutorado, na verdade foi uma tese de doutorado em neurociência e comportamento no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, da USP, né? Um psicólogo brasileiro chamado Júlio Pérez, ele fez uma pesquisa muito interessante. Com 16 pessoas que tinham traumas muito intensas, ele começou a estudar o comportamento dessas pessoas, né? Com neuroimagem, né? E psicoterapia. E ele começou a fazer tomografia do cérebro dessas pessoas. E ele colocou nessas sessões de psicoterapia, ali, de terapia, né? Essas pessoas para falarem da experiência traumática. E fotografando o cérebro, né, com a neuroimagem, na tomografia, sabe o que os pesquisadores concluíram, né? Olha que interessante, isso é científico. Que quando as pessoas falavam do trauma, a área do cérebro mais ativa era o cérebro pré-frontal, né? Que é a parte da racionalização lógica das coisas. E a área da amígdala, que é o nosso centro afetivo, emocional ali do cérebro, o cérebro mais primitivo, onde se alojam, se emergem as emoções como medo, tristeza, pavor, desespero, aquelas emoções irascíveis, né? Sabe? A amígdala diminuía a intensidade da atividade na amígdala quando as pessoas falavam do trauma. E o cérebro pré-frontal tornava a atividade mais intensa quando essas pessoas falavam. E o que eles falavam do trauma? E o que eles concluíram? Sabe, eu não quero trazer uma coisa muito complexa para você, mas só para te dar um feedback, aliás, um insight disso. Eles concluíram que falar do trauma diminui a força dele. Por quê? Porque quando ele é só emoção, só medo, é aquela memória negativa, confusa, sabe, fragmentada. Mas quando você fala, você vai racionalizando e o peso emocional diminui. Porque o trauma foi algo que foi demais, por exemplo, na infância. Você não soube processar. Foi uma dose de estresse muito grande. Você não estava preparado para aquilo. Então aquela memória é sempre um tabu, um fantasma. Mas que quando você traz à luz, falando, isso, sabe, vai perdendo o impacto, a força dentro de você. E lendo essa pesquisa, sabe, que foi publicada até no Journal of Psychological Medicine, que é um jornal, né, um artigo, um lugar renomado no mundo que porta artigos científicos dessa matriz de neurociência e comportamento, né? Eu pensei o seguinte: se falar do trauma com as pessoas certas traz bem, traz cura, imagina nós que somos cristãos. Você tem um padre que você pode confessar. E o catecismo da Igreja Católica ensina que a confissão é um sacramento de cura. Cura mesmo. Psíquica, física e emocional. Você pode fazer direção espiritual com o sacerdote. Oxalá quem consegue encontrar um bom sacerdote para fazer direção espiritual, isso é muito bom, né? Um sacerdote que tenha conhecimento teológico, mas também que busque santidade, que seja humano. Não adianta também ser... Tem que ter uma identificação e a pessoa não pode ser um anjo também voado, né?
Se você encontra, né, um bom diretor espiritual, é muito bom, porque a gente não é bom juiz, nós não somos bons juízes de nós mesmos, dizia Santo Afonso Maria de Ligório, né, doutor da igreja. Então, se você encontra uma pessoa assim, você pode abrir a sua alma. Então, existe esse caminho neurocientífico que eu falei, a sua mente está racionalizando e racionalizando a partir da fé. Você está racionalizando o que aconteceu à luz de Deus, com alguém de Deus, e entendendo que naquela situação Deus estava com você, como estava com Daniel na cova dos leões, como estava com José na cisterna e no Egito, como estava com Jeremias na cisterna, sabe? Como estava com Paulo nas perseguições, como estava com os primeiros cristãos sofrendo as perseguições do Império Romano. Então, é muito bom nós entendermos que aquilo que está nas trevas dentro de nós fica sob o domínio do inimigo. Mas aquilo que a gente traz à luz em Deus com as pessoas certas, vem para a luz, e a luz é Cristo, diz a palavra de Deus. O Evangelho de João, e a primeira epístola de São João diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. Então é muito importante verbalizar o trauma com as pessoas certas. Pode ser um padre na direção espiritual, como eu disse, né? Pode ser um profissional da saúde, nós comentou no início, eu acho interessantíssimo, um bom psicólogo, se for o caso, um bom psiquiatra, se precisar, tem casos nos quais é necessário, né? Mas também, gente, eu vou ser sincero, eu sou apaixonado por uma experiência, apaixonado, quem me conhece há mais tempo, sabe, lá da minha cidade, quando eu vim para a igreja, comecei a participar da renovação carismática católica, eu fiz a experiência de oração na época, eu amava rezar pelas pessoas e receber oração. Os meus amigos, nós tínhamos um grupinho, nós nos reuníamos lá em casa, inclusive o Reinaldo, que hoje é membro da Canção Nova, trabalha comigo na TV Canção Nova, era desse grupo, né? Reinaldo Gameiro, grande amigo da Canção Nova, que é lá da minha cidade, do meu bairro, do meu grupo de jovens na época. Nós íamos pregar um encontro juntos, nós nos reuníamos e rezávamos um pelo outro. Aí voltando do encontro, nós rezávamos um pelo outro. E ali, impondo as mãos, pedindo o Espírito Santo, e Deus falava, eram palavras de ciência. Gente, eu amo, até hoje, quando eu vou pregar um encontro em algum lugar, tempos atrás eu estava fora do Brasil, nos Estados Unidos, pregando encontro com o irmão da Canção Nova, que é da comunidade Aliança. Aí, antes do encontro, eu falei, vamos rezar um pelo outro. E como Deus deu a direção do encontro ali para nós. Palavras de ciência, sabedoria, usando os dons do Espírito Santo. Eu sou bem carismático, amo ser carismático, sou filho do padre Jonas Abib, né? Filho espiritual. E o irmão nosso, ele trouxe palavras. As 4 pregações que eu fiz no encontro, vieram da boca desse irmão. E eu também, Deus curou a vida dele através de mim. Então ele partilhou coisas da história dele, e chorou, e eu também partilhei. Como foi maravilhoso. E eu amo, sempre quando eu vou pregar um encontro, eu gosto de pedir para a pessoa. Eu sou padre, mas não tenho a menor vergonha de pedir para um consagrado, um irmão de comunidade, você pode rezar por mim? Esses dias eu estava pregando um encontro também com o Peter. Eu até pedi para o Peter, que apresenta o programa PHN nas terças da noite. Peter, reza por mim. Ele ficou assustado. Eu falei, eu sou padre, mas eu sou teu irmão. Pode impor a mão. Eu tinha rezado por ele, né? Eu falei, agora você reze por mim. E é tão bom. Claro, não dá para você se abrir com qualquer um, né, gente? Mas é tão bom você poder ser gente, verbalizar. E entenda bem, quando eu falo de verbalizar trauma, também vamos evitar um outro extremo. Não é que você tem que ficar numa lamúria eterna, que eu tenha que ficar numa lamúria eterna, né? Numa reclamação e só falando do trauma. Eu fui abusado. Não. Falar nos momentos certos, trazer à luz, racionalizar, tirar do domínio da amígdala, né? Explicando o caminho neurocientífico, trazer para o domínio da racionalização, do cérebro pré-frontal, né? O domínio daquilo que é luz, né? Você vai entendendo, porque veja bem, quando você sofre o trauma na infância, você fica com aquela emoção machucada, estagnada no seu psiquismo, nas suas emoções, no seu interior. Mas quando você, como adulto, fala sobre aquilo, em Deus, diante de Deus, com um diretor espiritual, em oração, recebendo oração, rezando, você está vendo como adulto e interpretando aquele fato como adulto, e talvez você vê que o monstro nem era tão grande assim, né? Que o mal nem foi tão grande assim, que a pessoa nem te prejudicou tanto assim. Eu já vivi isso, por exemplo, de ter assim, coisas da minha adolescência, né? Eu era um adolescente bagunceiro, viu? Tirava muito sarro das pessoas, mas também tiraram sarro de mim e ia em lugares. Você fez essa experiência? Você vai na casa de uma tia que você achava... Eu lembro quando eu era novo, sempre fui muito criativo, de pensar muito. E eu fui num quintal de uma tia minha, eu era gurizão mesmo, criança, e brinquei com aquele quintal, e fiz um monte de coisa na terra, e cavuquei. Aí eu voltei lá depois de jovem, já estava vindo para a Canção Nova. Aí eu entrei no quintal da minha tia e falei, esse é aquele quintal enorme?
Gente, metade desse cenário aqui, ó. Então, eu falei, porra, como criança, né? Eu tinha aquela memória daquela coisa grande, aquele monte de soldadinho que eu fiz com as pedras, né? Caiu por terra. Por quê? Porque aquela emoção, que foi bonita nesse caso, uma emoção positiva, ela portava também em verdades, né? Então, quando você racionaliza e pensa como adulto, você também traz novas luzes para o fato que te traumatizou, né? Você interpreta diferente. E quando você vê a partir de Deus, entendendo que Deus estava com você, sob a luz da fé, na direção espiritual, recebendo oração, rezando, verbalizando, nossa, claro, não é mágica, mas isso vai te curando, né? O que a gente não pode é ser refém, ficar refém do trauma. Fale sobre ele, verbalize, busque ajuda. A gente, para vencer um trauma, temos que ter honestidade com a gente mesmo, reconhecer a nossa verdade, os nossos limites e buscar ajuda. Tem gente que pode te ajudar, tá? Tem gente. Deus vai colocar a pessoa certa para te ajudar. Peça a Ele e não desanima, tá certo? Esse tema dá pano para manga, né, gente? Então eu quero já pedir a primeira mensagem via WhatsApp. Tem para nós, Gabi? Nossa diretora querida, Gabriele Bortolanza, lá de Cuiabá para o mundo, aqui na Canção Nova, veio para cá. Boa noite, Padre Adriano. Só Jesus para nos curar de todos os traumas do passado. A ferida pode estar fechada, mas continua a cicatriz, infelizmente. Não podemos apagar as dores do passado, as lembranças. Como podemos lidar com isso? Deus lhe abençoe cada vez mais. Não dá mesmo para apagar as lembranças do passado, né? E eu gosto daquela frase antiga, pode deixar aqui, segura essa mensagem, Gabi. Eu gosto daquela frase antiga que diz assim, que se você tirar todos os erros do seu passado, os problemas do seu passado, as dores do seu passado, você vai tirar toda a sabedoria do seu presente. Porque as cicatrizes não são marcas de derrota, são marcas de aprendizado, são marcas de vitória, são marcas de alguém que tentou, sabe, se reinventar. Então, as cicatrizes, elas mostram que você superou. É como Jesus. O que ele mostrou para Tomé quando ele apareceu ressuscitado? As suas chagas, suas feridas, da mão, do pulso. E as chagas de Jesus eram um sinal da vitória dele. Ele passou pela cruz, mas ele não continuou na cruz. Então a gente vai ter que olhar para essas cicatrizes, aprender com elas e entender que lá Deus estava conosco. Mas a cicatriz não pode gerar a dor da ferida, né? Novamente. Por isso que a gente tem que trabalhar a cura interior. Uma moça dizendo aqui, padre, não vou dizer o nome dela, apesar dela não ter pedido. Uma moça não, uma senhora. Estou com 48 anos. Eu sofri um estupro aos 16 anos. E durante muito tempo, padre, eu sofri com esse trauma. Hoje eu estou na renovação carismática na igreja há 5 anos. E tenho conseguido superar através da oração, da partilha. Deus tem me curado muito. Hoje estou com 48 anos. Que coisa linda. Obrigado pela partilha, pela sua sinceridade em dizer, em reconhecer as feridas da sua história. Mas ela disse, ó, Deus tem me curado, estou na igreja. Olha, gente, claro, muita coisa ajuda, tá? O verbalizar, o racionalizar, como o padre já disse, né? O psicólogo pode ajudar, o psiquiatra, mas nada como Deus. Ninguém pode nos restaurar como Deus, gente. Deus é Deus, né? Olha só, várias pessoas aqui dizendo... Eu vou falar poucos nomes hoje, gente, porque falando de trauma, né, tem muitas situações aqui bem delicadas. Luizinho de Santos, São Paulo, falando muito bom o programa, padre. Olha só, gente, falando em Santos, amanhã, se você está ouvindo o programa ao vivo, né? Amanhã, 7 de setembro, eu estarei em Santos, conduzindo uma noite de louvor linda lá na praça da Catedral de Santos, viu? Na praça, aí na frente da Catedral de Santos, um palco a céu aberto, rezando para não chover. São Pedro me ajude. Às 8 da noite, aí em Santos. Você de toda a Baixada Santista, quero encontrar você amanhã em Santos, para essa noite de louvor a céu aberto. O pessoal da Pax, o Dudu, os amigos lá de São Paulo vão estar lá tocando, cantando comigo. Vai ser muito bonito. Cantar as músicas do DVD, vou rezar também bastante para o povo, abençoar você e sua família. E você de Franca e região, sul de Minas, nesse sábado, dia 10 de setembro, eu estarei em Franca, celebrando a missa, presidindo a missa no Raléu de Franca, no sábado, tá? Quero encontrar você lá, vai ser muito especial. Vai ser às 5h30, 17h30, a missa no Raléu de Franca, tá certo? Olha só. Estão dizendo aqui, padre, a live está sem som. De novo, tá bom, vamos ver. Muita gente mandando mensagem aqui, gente. O tema dá pano para manga, né? E nós vamos para um brevíssimo intervalo. O padre vai cantar um pouquinho aqui.